Hoje não pode haver desenvolvimento nacional sem o pleno envolvimento das mulheres. Na verdade, não é a criação de políticas públicas, a elaboração de leis, tudo isso existe até demais. A discussão começa quando essas políticas favorecem uma certa elite, não toda a população. As políticas públicas por si só não são suficientes. Temos políticas que não se coadunam com aquilo que é a prática governativa. A governação não prioriza aquilo que é prioritário para este país, a começar pela agricultura. E temos que pensar em medidas práticas, eficazes do dia a dia que vão transformar aquilo que são as debilidades que nós temos estado a identificar e cada uma de nós, independentemente da idade, da área de formação, conseguimos identificar. Então, é uma questão de priorizar aquilo que é a governação deste país. A União para o Desenvolvimento Estudantil, UNDI, em coordenação com o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, realizou na tarde da última quinta-feira o primeiro seminário sobre o desenvolvimento da mulher em contexto de violência na cidade de Maputo, na sala de reuniões da Caritas. O evento reuniu mais de 100 participantes, sendo 85% mulheres entre estudantes, ativistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas. A iniciativa teve como objetivo criar um espaço de reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e discutir caminhos para o seu empoderamento social e econômico. Na abertura do encontro, o Yusuf Chale, representante do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, partilhou uma breve reflexão sobre a sua experiência pessoal e familiar, afirmando que a defesa da igualdade de género começa muitas vezes no seio da própria família. O responsável destacou ainda a honra de participar do painel e de contribuir para um debate dedicado à promoção dos direitos das mulheres. Sou irmão mais velho de duas irmãs que me seguem e cresço num ambiente em que o meu pai fazia a escala para nós cozinharmos, fazermos almoço, fazermos jantar. Não havia negociação no sentido de eu vou cozinhar por uma semana e minha irmã vai cozinhar outra semana. Era todos os dias, ou fazia o almoço, ou fazia o jantar. A partir da idade em que a minha irmã começou a poder cozinhar. E também, quando ela tinha 4 anos, eu tinha por aí 9, e era proibido eu sair de casa e deixar a minha irmã sozinha, com quem fosse. Os meus pais deixavam lá, não deixa a sua irmã porque ela é vulnerável, não, porque ela é criança apenas. Leva ela e vai brincar com ela. Chegávamos lá, havia aquelas brincadeiras de subir pelas árvores. Eu dizia, pessoal, eu estou com a minha irmã. Não podemos fazer esse tipo de brincadeiras. Temos que brincar algo que nos inclui a todos. Então, os meninos brincavam brincadeiras que as meninas naturalmente brincam. Saltar a corda, jogar cheia. Então, quando me disseram sobre o feminismo, eu disse, não, feminismo, esse aí não encontrou. Eu sou feminista antes do conceito de feminismo existir. Então é assim que eu me vejo e é uma honra muito grande estar aqui neste painel com estas duas personalidades que certamente nos inspiram e igualmente com as outras personalidades que vão fazer parte deste painel. E não temos respostas acabadas, mas temos propostas de discussão e conversa. Por sua vez, o ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, destacou a importância de valorizar o potencial das mulheres como condição essencial para o desenvolvimento do país. O tema que hoje nos reúne, desenvolvimento da mulher em contexto de violência, interpela-nos profundamente enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, comprometidos com a justiça, com a dignidade e o progresso do nosso país. O combate à violência contra a mulher não é apenas uma obrigação moral e jurídica, é uma prioridade estratégica de desenvolvimento. Esta premissa orienta-nos a redobrar os esforços para o empoderamento da mulher. Hoje não pode haver desenvolvimento nacional sem o pleno envolvimento das mulheres. E tenho o adagio que diz: educar uma mulher é educar uma nação. Na mesma ocasião, o governante sublinhou que o empoderamento da jovem mulher continua a ser apontado como um dos caminhos para o desenvolvimento de Moçambique. Num país onde a maioria da população é jovem, o governo defende a necessidade de reforçar o investimento na formação e captação das raparigas, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o crescimento econômico.
É neste contexto que o Ministro da Juventude e Desportos destacou a importância da formação técnica e profissional como ferramenta para a emancipação feminina. Em Moçambique, as jovens representam mais de 60% do universo juvenil. As jovens mulheres. Este dado impõe-nos uma responsabilidade acrescida, não vergar o investimento da jovem mulher como condição para a estabilidade social. Por isso, mantemos firme o compromisso de investir na jovem mulher como condição essencial para a estabilidade social e o desenvolvimento sustentável do país. A formação técnico-profissional constitui um dos pilares centrais da emancipação feminina. Jovens capacitados nas áreas da agricultura moderna, indústria transformadora, tecnologias de informação, energias renováveis, economia azul, turismo e construção civil tornam-se agentes ativos do crescimento nacional. Após as intervenções iniciais, os participantes foram divididos em grupos de trabalho, com o objetivo de identificar desafios e apresentar propostas concretas para o empoderamento das mulheres. Entre pontos discutidos, estiveram questões ligadas ao desenvolvimento econômico, ao setor da agricultura e ao impacto da violência baseada no género no progresso do país. Durante o debate, vários participantes participaram experiências e preocupações sobre os desafios enfrentados pelas mulheres moçambicanas, com destaque para o acesso à educação, oportunidades de emprego e a implementação efetiva das políticas públicas existentes. A questão do acesso à educação é muito importante. Temos distritos como Funhalouro e não sei quantos, que as meninas estão mal. A questão dos casamentos prematuros são questões que devem ser realmente discutidas, porque se não se combater estas coisas, mesmo a questão da agricultura, não sei quantos, não vai ter assim tanta eficácia. Outra coisa, na verdade, não é a criação de políticas públicas, a elaboração de leis, tudo isso existe até demais. É a implementação. A questão a discussão começa quando essas políticas favorecem uma certa elite, não toda a população. Então devemos seguir com o conselho exatamente, devemos seguir com a questão da mana aí que diz que temos que arranjar estratégias mesmo de pressionar o governo. Por exemplo, eu sou recém-licenciada na ciência política e relações internacionais. Recebi o prêmio de melhor estudante do curso. Ganhei o que com isso? Nada. É só, tá bem, né? Fui a melhor estudante da Universidade Católica. Ganhei o que com isso? Porque não consigo emprego. Mal consigo um estágio não remunerado. Imagina um remunerado. A minha licenciatura não fez sentido algum. Estou a pensar se vou mesmo fazer o mestrado ou não, se concorro ou se pago para o mestrado, porque não tenho condições de fazer o mestrado, mas a minha questão é concorrer, fazer o mestrado para fazer o que exatamente, porque tanto com a licenciatura, tanto com não vou dar nada na minha vida. Atualmente eu sou florista e não é porque quero ser florista, eu gosto, mas não é por desejo do meu coração, é mesmo por falta de opção. Eu não tenho o que fazer, preciso me alimentar, estou numa idade que meus pais estão nem aí para mim, né, no sentido positivo, querem me ver crescer, então não está a ser fácil. Outras intervenções chamaram a atenção para a necessidade de alinhar as políticas públicas com as reais necessidades da juventude e a economia nacional, defendendo o maior investimento na agricultura, formação técnica e empreendedorismo. A questão do acesso à educação e a implementação de políticas públicas é importante, são as questões que devem ser discutidas e lutadas para existirem, porque dizer que vamos criar políticas públicas, existem políticas públicas, existem leis que favorecem a um certo grupo de pessoas. E as meninas que estão naquelas localidades, em Inhambane, Chimoio, Quilimane, aqui mesmo em Manhissa, Bobole, como é que ficam? Moamba, como é que ficam? Então, aquelas zonas lá precisam ser afetadas por estas políticas. Temos que encontrar mecanismos, de facto, de juntarmos todas as classes e vociferarmos aquilo que o governo precisa ouvir. Prioridades da governação, prioridade da governação. Esta lei que estavam a falar recentemente, no meu entender, tem um fim muito claro, que é evitar o avolumar de pensionistas, porque o INSS não vai dar conta de tanto pensionista. Mais do que isso, qual é a esperança média de vida dos moçambicanos? Se tanto 60, 70, então parte-se do princípio que
se vão elevar a idade para o sexo masculino, 65, até os 70 já não, provavelmente não está vivo. Logo, aquela obrigação de atribuir aquilo que seria a pensão não vai ocorrer. Então, é estrategicamente pensado, mas por outro lado estamos a deixar de privilegiar e beneficiar os jovens que precisam daqueles recursos. Então, temos políticas que não se coadunam com aquilo que é a prática governativa. Então, é preciso alguma orientação, eu digo e insisto nisto. A governação não prioriza aquilo que é prioritário para este país, a começar pela agricultura. A começar pela agricultura. Tudo o resto também é prioritário, mas um país como o nosso, o desenvolvimento começa agricultura, formação, capacitação, desde as agricultoras, as estudantes, as técnico-profissionais. Nós tínhamos muitas escolas técnico-profissionais, hoje já não temos. Porque entendemos que todos devem estudar e ser licenciados. Não, o mercado não vai conseguir absorver todos os licenciados. Mas nós precisamos sim de técnicos profissionais, como a colega disse. Ela gosta de tecelagem e ela tem que se especializar em tecelagem, fazer coisas bonitas que ela pode fazer, eu posso encontrar numa outra loja qualquer, mas com a comunicação, como ela referiu, eu hei de ver na página do Facebook, do Instagram, comunico com ela e ela vai fazendo as suas vendas. Não temos que todos ser licenciados e técnicos máximos disto. Exatamente. A agricultora, ela faz a sua produção com sucesso no final da campanha, ótimo. Entrega outra especializada, se calhar tem caminhões. E a outra que faz o processamento. E a cadeia vai funcionando. Vai funcionando. Não podemos pensar no desenvolvimento de uma economia com escalões macro logo de início. Há setores que precisam desta cadeia de mercado que funcione. Um produz, o outro compra, o outro vende, o outro processa. E a economia vai fluir. O que se quer é uma economia que flua. Se a mãe tiver sempre acesso ao fim da sua campanha de uma receita que acha que é o suficiente para uma vida razoável e pensar em investir, aí pode pensar, se calhar, num crédito agrícola, mas ajustado ao rendimento de uma agricultora. Não pode ser um crédito agrícola a pensar na receita ou no benefício de bancos comerciais. Não é possível. É impraticável. Nem os licenciados conseguem dar resposta. Não é possível. Caso contrário, os rendimentos ficam totalmente direcionados só para cobrir aquela e pagar aquela dívida. Não é possível. E temos que pensar em medidas práticas, eficazes do dia a dia que vão transformar aquilo que são as debilidades que nós temos estado a identificar e cada uma de nós, independentemente da idade, da área de formação, conseguimos identificar. Então, é uma questão de priorizar aquilo que é a governação deste país. O seminário também trouxe à tona os desafios enfrentados por mulheres em situações de maior vulnerabilidade, entre elas as mulheres com deficiência, que continuam a enfrentar discriminação, barreiras institucionais e limitações no acesso a serviços básicos. Muitas vezes as pessoas com deficiência, as mulheres em concreto, falando dos direitos sexuais e reprodutivos, é onde incide mais. Estamos a falar, por exemplo, da sexualidade da mulher com deficiência, ela é muito questionada. Isso é uma violência, porque se olharmos para aquilo que é um direito, as mulheres com deficiência também têm o direito de gozar a sua sexualidade. Em relação à maternidade, uma mulher com deficiência, quando se apresenta grávida, há muitos questionamentos em torno disso. Portanto, eu não vou repetir o que as outras colegas disseram, mas vou focalizar exatamente nos direitos sexuais e reprodutivos, porque é onde incide maior, olhando, por exemplo, para os homens com deficiência. É verdade que se questiona, mas em relação à mulher com deficiência é maior. Quando nós vamos, por exemplo, aos hospitais, que tipo de atendimento nós temos? A nossa privacidade é violada, porque tem que entrar uma terceira pessoa, não temos intérprete de língua de sinais, não temos marcas, não sei se é marca ou marquesa, adequadas ou acessíveis para podermos ser observadas com dignidade. E muitas vezes também a mulher com deficiência é reduzida a uma criança. Muitas vezes se pergunta-se a outra pessoa e não necessariamente a própria pessoa, como se ela fosse incapaz. Estou a falar aqui das várias tipologias de deficiência, porque no contexto da deficiência nós temos deficiência física, deficiência intelectual ou psicossocial,
essa é que é a mais problemática, porque as mulheres com deficiências psicossociais, deficiências intelectuais, muitas vezes sofrem abusos, né? Abuso sexual protagonizado pelos membros da própria família. Então, a consciência que se deve tomar tem que partir em primeiro plano da própria família. Os cuidadores, por exemplo, pessoas que cuidam das pessoas com deficiência, porque eu posso dizer que ainda não preciso de um cuidador, mas quem sabe daqui a algum tempo ele precisar de um cuidador, de um assistente. Muitas vezes ele se aproveita da fragilidade e das limitações que a mulher com deficiência tem e abusa sexualmente. E muitas vezes esta mulher é indefesa. Então são alguns fatores que muitas vezes traumatizam a própria mulher com deficiência, porque acaba perdendo a sua autoestima. Sofreu um tipo de violência no seio da família e muitas vezes ela acaba percebendo que ela não é uma pessoa inútil, ela própria se auto-estigmatiza, mas isso é resultado da violência que ela sofre no meio da sociedade. Eu aqui posso dizer que sofri uma violência. Quando fui dali para aqui, não vim de uma forma independente. Isso é uma violência. Eu, se fosse fraca, podia sentir-me mal, porque todo mundo está querendo me ajudar. Então, há vários tipos de violência na pessoa com deficiência ou na mulher com deficiência que são muito acentuadas em relação a outra pessoa. Para viajar, tem que ser carregada no avião. Isso é um tipo de violência. Então, violar a minha dignidade, eu como primeira pessoa, as barreiras ambientais, todo tipo de barreiras influenciam muito. Portanto, são institucionais esse tipo de violência, porque são as instituições que não estão preparadas para nos atender com dignidade. Vou terminar por aqui. Durante o encontro, algumas intervenções destacaram também o papel fundamental da família e da educação na prevenção da violência e na construção de uma sociedade baseada em valores de respeito e responsabilidade. Eu não falaria da violência, eu falaria do nosso empoderamento. Como mulheres, nós somos mães, somos o canal da bênção. Nós geramos os filhos, nós os educamos. Nós somos as mães das nações. Não adianta falar que fulano agrediu este, ou Beltrano, ou a mulher foi violentada no chapa, na rua. O que nós como mães estamos a fazer? Para educarmos, para criarmos os nossos filhos com os valores necessários para a sociedade. Então passa efetivamente por uma educação cívica a todos os níveis. A todos os níveis. Outro ponto levantado no debate foi a necessidade de fortalecer a empatia e a solidariedade entre próprias mulheres, evitando julgamentos que muitas vezes acabam por reforçar situações de exclusão e violência. Das conversas que eu percebo, a pessoa que mais está a injuriar é a própria mulher, não são os homens. Os homens, não, ela fez mal, mas a mulher é que está a dar esta culpa e tudo um pouco daquilo que acontece na nossa sociedade. Quando uma mulher faz alguma coisa, a outra mulher é a primeira a lançar pedra. Se uma mulher descobriu que o marido traiu, foi fazer confusão, foi para casa, nós somos as primeiras a dizer, mas já de ir para casa só porque o marido traiu. Mas quando é entre homens, eles até conseguem se acobertar daquela falha e não se saber. Mas nós somos as primeiras logo de manhã. Sabias que encontraram uma vizinha com a fulana? Isso tudo é perpetuado pela mulher. Então hoje somos chamados aqui a uma reflexão. Vamos encontrar muito tipo de violência, mas nós, de mulher para mulher, nós temos um grande problema. Nós não conseguimos ter empatia com outras mulheres. Então acho que há uma necessidade de uma reflexão. Cada uma de nós está aqui como mulher, qual é a sua conduta na sociedade. Obrigada. Após o debate realizado no pátio, os grupos regressaram à sala principal, onde teve lugar a entrega de certificados às figuras Mulher Nota 20, em reconhecimento pelo seu contributo na promoção dos direitos da mulher. De seguida, cada grupo escolheu um representante para apresentar os principais desafios identificados durante as discussões. Então, nós abordamos alguns desafios
saber, desvalorização do setor da agricultura, assim no geral, sendo que este é um setor crucial para o desenvolvimento econômico, como estava a dizer, e depois falta de resiliência climática, extinção das cooperativas e também o facto de que Moçambique é um país importador e não exportador. E depois também elencamos os desafios à exclusão das mulheres na concepção no desenho das estratégias de empoderamento econômico. As mulheres, elas não são beneficiárias, mas são também participantes e elas têm um valor a agregar neste processo. Também elencamos a falta de políticas públicas favoráveis para o desenvolvimento deste setor e, por fim, também falamos do fato de que o governo negligencia a violência baseada no género, porque a violência baseada no género tem um impacto econômico no desenvolvimento de um país que chega a consumir até 3,7% do PIB de um país, e isso é muito. Dentro do partido político, o que acontece? Sempre é contado no segundo plano. Por essa razão, temos esses desafios aqui, que é assédio sexual, a violência eleitoral, limites para ceder cargos de liderança, violência psicológica, discriminação em função da idade, nível acadêmico e estrutura física, porque às vezes vê-se a mulher bonita. Quando é bonita, é levada mais para frente. Mas quando você é escuro, como africano, como eu, pela minha referência, é um pouco desvalorizado, mas não se sintam assim. É poético, né? Então, são esses pontos que vimos que a mulher não é contada no primeiro plano, na política, é contada no segundo plano. Quando o homem vê que para ter acesso de mais mulheres, é preciso usar uma política. Qual é a política? É de levar a mulher para a frente. Mas não lhe põe à frente porque ela está a ocupar o próprio lugar. Não, está a usar. Então a mulher é considerada no segundo plano. Mas tratando-se de um espaço de diálogo e reflexão, o encontro não se limitou apenas na identificação de problemas. Os grupos de trabalho aproveitaram também o momento para apresentar propostas e soluções, com vista a fortalecer o empoderamento das mulheres e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Como soluções nós temos e identificamos algumas que aqui passo a citar. A aplicação da legislação que defende direitos humanos. Moçambique tem leis muito bonitas, mas nós sabemos os desafios da aplicabilidade destas leis. 2. Sugerimos que haja desenho de campanhas para que as mulheres aprendam a valorizar-se. As mulheres têm valor e elas precisam estar conscientes disso. Dissemos que por mais que tenhamos várias intervenções, se esta mulher não estiver autoconsciente do seu poder, da sua capacidade de se autovalorizar-se, muitas intervenções podem fracassar. 3. Nós sugerimos que haja geração de oportunidades de renda para as mulheres, no que se concerne ao empoderamento econômico. Sugerimos que também é importante olhar e se considerar mais o aspecto social das leis e não apenas uma aplicação fria, exata das leis, mas olhar o aspecto social da aplicação das leis, fortalecer programas de proteção social, adotar abordagens inclusivas a nível da comunidade LGBT, porque temos muitas leis, mas poucas delas olham para os desafios que a comunidade LGBT passa. Então, desde acesso à saúde e outros serviços, então temos que garantir que temos abordagens que sejam inclusivas. Falamos aqui da comunidade LGBT, que eu trabalho diretamente com estas pessoas, principalmente essas mulheres, são muito vulneráveis, elas sofrem dupla discriminação, principalmente mulheres trabalhadoras de sexo. Então, eu gostaria muito que houvesse uma disponibilidade do próprio governo para olhar, para ver incentivos para a pós-reabilitação para estes jovens que estão inseridos nas drogas
o que fazer depois, não é? Depois de eu estar reabilitado. Este é o grande calcanhar daqueles que se encontram. Eu deixei as drogas, mas agora vou fazer o quê? Eu tive muito discriminado, eu estive discriminada porque eu sou usuária de droga, ou pessoa trabalhadora de sexo, etc. Mas eu não tenho integração. O que é que eu posso fazer? Então, gostaria muito que o governo possa não especificar bem, mas a ideia é que o governo olhasse para incentivos ou pacotes que possam ajudar a estas pessoas a reintegrarem-se e terem outras formas de trabalho. Obrigada. Nós propomos que se desenvolvessem soluções integradas e sensíveis ao gênero, que tocam nas raízes profundas das desigualdades, tendo em conta a violência baseada no gênero, como disse, independente de qualquer estratégia que possa ser desenvolvida. Se a violência baseada no gênero ainda persistir, as mulheres ficam limitadas a desenvolver ao máximo o seu potencial. Também tocamos na questão da falta de desenvolvimento de competências por parte das mulheres. Então, nestas respostas sensíveis ao gênero e também integradas, deve-se integrar a questão do desenvolvimento de competências econômicas. Um outro ponto nas soluções foi a necessidade de o governo implementar as estratégias propostas em debates como estes, porque ao longo do nosso debate foi consensual e as propostas que nós estamos aqui a trazer, na verdade, já são debatidas em outros fóruns e o governo tem conhecimento. No entanto, há uma certa negligência ou limitação na implementação destas mesmas propostas. Também elencamos a necessidade do governo pensar em formas de conectar as mulheres que trabalham no âmbito da agricultura ao mercado para onde elas possam vender. E por fim, elencamos a questão da necessidade da implementação de políticas públicas já existentes, ou seja, que já existem políticas públicas, no entanto, essas políticas públicas não são assistidas de forma veemente. No encerramento do encontro, a presidente da UNDE, Ivone Soares, destacou a importância de transformar as contribuições do seminário num documento estruturado capaz de orientar futuras ações e reforçar o compromisso coletivo na promoção dos direitos da mulher. Portanto, todos os membros do grupo são convidados a trabalharem conosco na elaboração desse relatório. É aberto, não há nada a se esconder, até porque queremos um documento com qualidade. E tudo aquilo que não tiveram possibilidade de dizer neste encontro, mas que julguem que é importante fazer-se constar no tocante aos 5 eixos que foram aqui discutidos, também estamos abertos a continuar a receber as vossas contribuições. Que é para, no segundo encontro, validarmos juntas e juntos esse documento saído daqui hoje. Se a nossa amiga não tiver constrangimentos de nenhuma ordem, o evento será maior, porque ela prometeu uma sala para 200 mulheres, 200 pessoas. Então vai ser muito interessante, porque teremos um espaço mais largo e poderemos pensar até melhor, não é? Com mais espaço, mais pessoas, vamos poder fazer um documento com toda a qualidade que queremos. E recordar-vos que estão todos convidados e todas convidadas para inscreverem-se para a gala que vai acontecer em junho. A inscrição tem uma módica soma de 3.000 meticais. O secretariado pode anotar os nomes das pessoas interessadas e a inscrição fica válida a partir do momento em que a pessoa honra com o compromisso que vai facilitar. E por que decidimos fazer assim? Porque nós queremos galardoar as pessoas e queremos criar um evento de qualidade. Não queremos fazer uma coisa assim sem a qualidade que vocês merecem. Isso tem custos, então vamos compartilhar um pouco que cada um de nós tem para termos um evento à nossa altura.
Aquilo que nós fizermos e aquilo que nós quisermos é aquilo que o evento será. E é mesmo black tie. Então é um evento de alto nível, tapete vermelho, porque queremos que as mulheres e os homens de Moçambique que se engajam em apoiar, defender e proteger os direitos das mulheres tenham um reconhecimento à altura do esforço que foram empreendendo ao longo dos anos. A iniciativa reforça a importância do diálogo entre as instituições, sociedade civil e comunidades na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de violência contra a mulher em Moçambique.